Todas suas obras são verdadeiras. E aquele que anda no orgulho, ele é capaz para lhe já bater. E eu quero que você olhe para a última parte da frase. Ele é capaz de fazer todas as coisas positivas, negativas. É capaz de fazer todas as coisas práticas. Ele é capaz de fazer tudo nesta geração. Ele é capaz de fazer todas as coisas de acordo com sua vontade, de acordo com o seu poder, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua promessa capaz, e profecia. Capaz, Deus esta manhã, nesta é sessão, capaz, em Daniel capítulo 4, todo tempo, todo lugar, em cada um, de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito. Ele é capaz, Deus que é capaz. E eu penso que você entenda, quando nós viemos do capítulo 1, mencionamos Nabucodonosor, capítulo 2, mencionamos Nabucodonosor, 3, Nabucodonosor. Agora, se olharmos para Nabucodonosor, no fim do capítulo 3, ele diz: e eu glorifico o Deus do céu, porque as pessoas que confiaram nele, por causa disso, ele é confiável. Aquelas pessoas que têm fé nele, por causa disso, eles são fiéis. E as pessoas que... Então, ele protegeu ele, lhes preservou. Então, eles andaram através do fogo, o fogo não foi capaz de lhes tocar. Eu vou fazer qualquer coisa negativa nas suas vidas. E esse mesmo Nabucodonosor, religioso, aquele mesmo Nabucodonosor, aqui no momento, ele deu testemunho, apareceu convincente, pareceu como se fosse confortável. Porque a conversão vai depois, muito antes do que as palavras da boca. Então, vai muito mais acerca do testemunho temporal. A conversão vai tomar conta da tua vida, vai fazer mudança, vai fazer a transformação, como antes de juntar-se à igreja. Para fazer a transformação é muito mais do que juntar-se na igreja, do que juntar-se a uma expressão, é muito mais do que mudar. É muito mais do que a conversão. É uma transformação do coração, é a mudança da vida, é a mudança da disposição, é a mudança de toda a área do coração. E sendo humilde perante o Senhor, já não vai mais para o orgulho, nunca mais. Mas Nabucodonosor, ele mostra-nos que ele era um verdadeiro religioso. Ele mostrou-se uma pessoa que só vai à igreja. Ele mostra que ele é somente um membro de qualquer denominação. Mesmo que ele confessa, mesmo que ele lê a Bíblia, mesmo que ele vê milagres acontecer na vida dos outros, ele não internaliza a palavra, ele não internaliza a promessa, ele não internaliza o poder do Deus criativo na sua vida e tornar-lhe uma definida mudança. É por causa disso, assim que viemos para o capítulo 4 de Daniel, então Deus tem que fazer alguma coisa que vai humilhar ao homem, transformar o homem, de ser um homem, por aquilo que ele é verdadeiramente, um animal, quando a realidade veio a ele e viu o poder de Deus, que transformou todas as coisas na sua vida. E ele teve a verdadeira transformação, a verdadeira conversão, a verdadeira confissão. E agora ele diz: Deus, o Deus do céu, o Todo-Poderoso, o Altíssimo,
Este é capaz. E deu testemunho, não somente aquilo que ele viu em Daniel, o testemunho, não somente aquilo que viu no Shadraque, Misael e Abednego, é o testemunho daquilo que aconteceu exatamente com ele. Em Daniel capítulo 4, a partir do versículo 1, Daniel capítulo 4, 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. No versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. No versículo 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. No versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, os dias da disciplina de Nabucodonosor, os dias do céu, tendo impacto e uma pressão irresistível ao homem na terra. Ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a ver o entendimento. Ele tinha perdido o seu entendimento. Ele tinha perdido a sua mente. Ele tinha perdido aquilo que lhe fazia ser o homem. Mas ele disse que no fim daqueles dias da disciplina, o meu entendimento voltou a mim. E eu bendize o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. No versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua... Todos os moradores da terra, quando eles se fazem eles mesmos opostos ao Altíssimo. Não está falando acerca do Daniel aqui, porque Daniel, ele é um homem amado perante o Senhor. Não estava falando acerca de Shadraque, Misael e Abednego, que eles, aquelas três pessoas, eram muito importantes na presença do Senhor. O Senhor, Deus dos céus, enviou Cristo para eles. Não está falando de pessoas como Pedro, João e Tiago, ou como Paulo, porque Deus os indicou para serem apóstolos, para levarem a sua mensagem para o resto do mundo. Está a falar das pessoas quaisquer, as pessoas normais, as pessoas, os monarcas, os reis, todos os moradores da terra, todos aqueles habitantes da terra, que contam que Deus não é nada. Deus também conta a eles como nada. Todos os habitantes da terra, reputados Deus em nada, Ele também lhes faz com que não sejam nada. E Nabucodonosor, ele mesmo, o imperador, ele mesmo, o Nabucodonosor, o rei, em todo o poder, acima de todo o universo, naquele tempo, todos aqueles que me honram a mim, vou lhes dar também honra. Aqueles que me desprezam, que me fazem também nada de mim também lhes farei a mesma coisa. E todos os habitantes da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No versículo 36, no mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, minhas faculdades voltaram para mim, e para a dignidade do meu reino
tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Os meus conselheiros e os meus senhores, e fui estabelecidos no meu reino, e a minha glória foi aumentada. E depois ele conclui no versículo 37. Ele diz no versículo 37, agora, pois eu, Nabucodonosor, com convicção, na realidade, eu, Nabucodonosor, com a mudança de vida, com transformação de coração, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu. O R do Rei maiúsculo, cuja autoridade está acima de todos os imperadores e todos os senhores na terra, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aquele tempo, para este tempo, aqueles que andam na soberba, como Faraó, como Nabucodonosor, como Herodes, e todos aqueles que andam em soberba, orgulho, no meio de todos os homens, em toda a geração, todos aqueles que andam na soberba, ele pode lhes humilhar. É por isso que estamos a olhar esse capítulo agora, capaz de God, que é capaz. Iremos dividir esta passagem em 3 partes. A primeira parte fala acerca do testemunho de um rei orgulhoso depois da humilhação. O testemunho do rei orgulhoso ou soberbo depois da sua humilhação. O Deus do céu, ele mostrou a ele quem está no controle. Quem trouxe Judá a Babilônia, quem conquistou todos Joaquim, eu trouxe Nabucodonosor no ponto onde ele podia reinar na geração dos homens. Agora, Nabucodonosor, ele entendeu e deu testemunho. O testemunho do rei orgulhoso ou soberbo depois da humilhação. 2. Os 3, estava falando aqui, os 3 com o peculiar tipo de dureza. Estava falando daqueles 3, como 3, estava falando aqui aqueles que são 3 como plantado com toda a sua circunstância ao redor dele, e a árvore pode ser cortada, mas o homem, ele se mostra simbolizado pela árvore no sono que Deus deu Nabucodonosor. A árvore como um tipo de peculiar dureza. O tipo de dureza que de Nabucodonosor tinha era peculiar, e também tinha o tratamento peculiar por causa do tipo de dureza de sua peculiaridade. 3. O triunfo do rei, o triunfo do poderoso rei do céu. Deus irá triunfar sobre qualquer causa. Sobre tua causa, sobre minha causa, na tua família, na igreja, sobre os judeus em Israel. Nabucodonosor pensava que ele dizia, eu já lhes capturei, eu lhes pus no cativeiro, mas o Rei do céu tem o último dizer, a última palavra. E mesmo o próprio Nabucodonosor, ele teve que reconhecer que o Rei do céu tem o final dizer, a última palavra. Então, pode ser que o Nabucodonosor seja orgulhoso e xingue, ou pode humilhar qualquer um que ele quiser, qualquer um aqui ou lá, em todo lado. Ele pode se orgulhar por isso e dizer, eu sou tal, eu sou isto, eu farei isto, farei aquilo.
meu irmão, meu vizinho, Deus, o Rei do céu, tem a última palavra. O triunfo do Rei poderoso do céu. Vamos olhar para o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui, estamos olhando para o testemunho de um rei soberbo depois da sua humilhação. Daniel capítulo 4, no versículo 1. Ele diz: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu vou dividir esta sessão em três partes. A primeira, sinais maravilhosos, sinais supernaturais e maravilhas do Deus o Alto, o Altíssimo. 2, espetaculares sinais de obra de Deus no céu. 3, a firmeza e dizer e as palavras de um Deus que pode por todos os homens. Estes são sinais sobrenaturais e maravilhas de Deus no céu, no alto, lá em cima, nas alturas. Deus é capaz. Deus que Ele faz sinais e maravilhas em todo o tempo, em todo lado. Daniel capítulo 4, versículo 1 e 2, mais uma vez, ele diz: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Versículo 2 agora, diz assim: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele vai dar testemunho, como Deus já fez. Ele diz o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus que ainda continuará a fazer, não é nada a não ser que sinais e maravilhas. Olha isto para o capítulo 6 de Daniel, versículo 22. Capítulo 6, 22. Ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23. No versículo 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Sinais e maravilhas. Mesmo na cova dos leões, na noite lá, e saiu de lá sem dano algum. Saiu de lá da forma como ele entrou. Ele, como era fiel, saiu com a sua frescura da energia e confiança e fidelidade ao Senhor. Sinais e maravilhas. Pode ser no capítulo 2, ou no capítulo 3, ou no capítulo 4, ou no capítulo 5, sinais e maravilhas feitos pelo Senhor. Até agora, Hebreus 2, 3. Como escaparemos se negligenciarmos, se não atentarmos a uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Versículo 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres. Deus testificando testemunho com eles por sinais e milagres. Quem são esses? Enoque, Noé, dando testemunho de quem? Testificando de quem? De Abraão,
De quem? José. De quem? Dando testemunho de quem? Dos filhos de Israel. Quanto mais eram perseguidos, é quando eles multiplicavam e cresciam. De quem? Quando foram para o rio do Mar Vermelho, o poder de Deus dividiu o mar e eles foram passando, dando testemunho de quem? Dos filhos de Israel, pela rocha, quando a água saiu de lá para eles poderem beber. De quem? Os filhos de Israel, pelo rio Jordão, que os pés dos sacerdotes pisaram lá e dividiu-se o rio Jordão. Como Josué também disse ao sol, para aí, a lua para aí, e também parou. E também não iremos nos mover, a rotação parou, tudo parou, não podia acontecer por todo o dia. De quem mais? Aqueles, os filhos de Israel. Quando ele começou quando Deus mandou os anjos, destruiu um exército muito grande. Deus ainda continuou a fazer isto. Quando Cristo veio andando sobre as águas, curando os doentes, libertando os possessos dos espíritos maus, até mesmo ressuscitando os mortos. Lázaro, que estava morto por 4 dias, Cristo o ressuscitou. Deus dando testemunho com sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Aquele Deus ainda está vivo no dia de hoje. E você vai dar o sinal de maravilhas e poder e com milagres e a manifestação que você nunca viu na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Ele dá-nos testemunho. Ele diz, ainda é Deus, ainda estou vivo. Onde quer que você esteja, ou qualquer que seja a sua situação, Ele testificando com sinais e maravilhas para nós. Veja número 2. Número 2. E são sinais espetaculares e obras do Deus do céu. Daniel capítulo 4, olhando para o versículo 3, diz assim, Daniel 4, 3, como é poderoso as suas maravilhas, suas obras, o seu reino. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Não estás tu grato ou agradecido que Deus, desde o Deus que operou na geração de Abraão, ainda está operando hoje? Não estás grato que Ele não só operou no tempo de Moisés, ainda está operando até agora? Não estás grato porque Deus não está limitado à geração de Elias, que até hoje o seu reino é sempre eterno. Mesmo agora, o seu domínio é de geração em geração. Nesta nossa geração, no seu tempo de vida, no meu tempo de vida, o Senhor vai fazer qualquer coisa que nunca tinha feito noutra geração. Obras poderosas, grandes obras, obras espetaculares, sinais e maravilhas na obra do Senhor. Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 37. Diz assim no versículo 37... E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvor a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha feito. Por todas as maravilhas que já tinham visto. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou que aquelas obras poderosas não pararão depois da sua morte, não pararão depois do seu sepultamento, não pararão na sua ressurreição e mesmo na sua ascendência para o céu. As suas obras poderosas ainda continuam.
porque deviam ser de geração em geração. É por isso que ele diz em João capítulo 14, João 14, 12. Verdadeiramente eu digo, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E esta é a nossa geração da obra de Cristo. E fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. No versículo 13, diz-nos assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Hoje, eu disse hoje, porque os sinais e as suas obras continuam de geração em geração. O número 3 agora, a firmeza das suas palavras faladas para todo de Deus, a firmeza das palavras e do Deus para toda a humanidade. Salmos 133, porque ele falou e isso aconteceu. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele disse: eu sou Deus, não mudo. Ele falou e aconteceu. Ele fala agora, está feito. Ele comandou e aconteceu. Ele comandou e ainda continua até hoje. Por quê? Porque ele é Deus do céu, é o eterno. Ele é o eterno. E assim como era, ele é e também ele será. Veja versículo 10. Estávamos a ler Salmos 33, 9, 10. Agora é 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios na sua vida, o conselho dos gentios, e se tornará nada. Será como zero. Eu disse na tua vida, na tua família. O propósito de Deus, a promessa de Deus, o plano de Deus, é porque Deus já ordenou antes de você nascer, depois você nasceu de novo. O conselho de Deus em todas as coisas que Ele planificou serão cumpridos. Deus, Ele vai acrescentar a sua vida. Satanás, os gentios irão diminuir e serão zero na tua vida em nome de Jesus. O Senhor traz o conselho dos gentios quebrantado. Quebranta o intento dos povos. No versículo 11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Diga-me, é de quê? De geração em geração. Qualquer geração, sabe, as pessoas podem dizer: eu esperava se eu tivesse vivido um tempo de Israel. Eu mesmo hoje, podia ter vivido um tempo de Elias. É a mesma coisa no dia de hoje. Eu desejava ter vivido no tempo quando Cristo estava na terra. Não precisa dizer isso. É para toda a geração. Tudo o que acontece agora, boas coisas, maravilhosas, coisas grandes, coisas maravilhosas e miraculosas, a mesma coisa acontece hoje. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Eu quero que você olhe para Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Você tem que entender, até que os céus e a terra passam. O céu e a terra, as galáxias, o universo, todas as coisas ainda não passaram. Assim que ainda estão lá, mesmo elas tiverem passado, as minhas palavras da promessa,
minhas palavras de poder, minhas palavras de promessa, minhas palavras de pronunciamento, minhas palavras vão se cumprir, nunca passarão. Hoje, quando você olha para cima, ainda vê o céu está lá, ainda não passou. Quando você olha para a terra, você ainda está em pé na terra, nesse lugar sólido, a terra ainda não passou. O poder não passará de ti. A promessa de Deus não irá passar de ti. Os seus sinais, as suas maravilhas, os seus sinais e maravilhas, as suas obras, os seus ditos e a sua palavra permanecem para sempre, serão cumpridos na nossa vida em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. A árvore, esse é o homem, é o Nabucodonosor, com o tipo de dureza. A árvore com o tipo peculiar de dureza. Quando Deus fala para nós, Ele nos mostra que Ele é, pela vida de Daniel, de Shadraque, Misael e Abednego. Ele mesmo, ele examinou-os. Ele mesmo, ele viu a glória de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus nas suas vidas. Ele estava melhor do que todas as pessoas. Ele apreciou isso por um momento e ele continuou o mesmo. No capítulo 2, ele estava frustrado de tal maneira que disse: eu vou destruir todos os mágicos e Daniel e todos. Daniel disse: qual é a pressa disso? Eu hei de vir te mostrar aquilo que você está à procura. Eu quero orar por uma noite, Deus vai me revelar. Então disse: leve-me para lá, leve-me para o rei, eu vou lhe mostrar o que ele esqueceu. E Daniel veio ter com eles. Antes de poder de pensar nisso, quando você dormiu, era isso o seu pensamento, esse foi o teu sono. Ele relatou o sono dele e o próprio Nabucodonosor disse: é verdade, isso é Deus que revelou esse segredo. Mas tudo foi temporal, ele ainda tinha um coração duro. No capítulo 3 ele diz: todos vós que não se encurvem adorando o meu Deus, eu vou vos deitar na cova dos leões. E qual é esse Deus vai me tirar? Disseram: rei, não estamos preocupados com isso. Eles não disseram: rei, viva para sempre. Eles não podiam sacrificar por eles. E são pessoas que estão deixando ou lambendo qualquer coisa que sai deles. Ele disse: não, seja sabido a ti que nós não iremos fazer aquilo que quer, porque há um Deus no céu que vai nos livrar de toda a fornalha dos céus. E eles lhes lançaram no fogo, mas o fogo não lhes queimou. O fogo do mundo não irá te queimar. O fogo dos curandeiros não irá te queimar. O fogo dos mágicos não irá te queimar. O fogo de poderes das trevas não irá te queimar na tua vida, em nome de Jesus. Você mesmo podia estar lá por 2 dias na cela, e por alguns 3 dias, depois eu vi lá 3 homens, e apareceu o homem ali, o quarto parecia o Filho de Deus, e disse: servos de Deus Altíssimo, saiam. E eles saíram, e ele não viu nem mais ninguém, nem sinal de fogo sobre eles, e temporariamente ele prostrou e disse: há um Deus no céu. O homem, no capítulo 4, ele ainda é duro na sua soberba. Ele já viu o que nenhum dos reis já viu. Ele já viu ou já conviveu com algo que ninguém dos reis já tinha visto. Podia ser como você, que já esteve nas cruzadas, você esteve nas conferências, esteve nos retiros, esteve na conferência dos profissionais, você já ouviu milagres sobrenaturais. Como é que tem sido o seu coração? O seu coração ainda tem sido como Nabucodonosor? Ainda está duro? Aquilo que você fez ainda continua a fazer? E o seu coração está endurecido? Seja cuidadoso. Deus conhece como humilhar, como trazer para baixo. Todas essas pessoas duras, dos seus corações estão completamente duros. Agora, estamos a ver esse homem com um tipo peculiar de dureza,
olha para 3 coisas ali. Primeiro, o sonho do soberbo endurecido. 2, a retirada do trono de um monarca sem coração, o transgressor. 3, o homem não tinha esperança, o monarca tornou-se, por causa da sua dureza, do seu coração. Olha, o primeiro subtópico aí é o sonho de um soberbo, duro, um homem duro. Esse homem do Nabucodonosor, o Senhor lhe mostrou o sonho. Ele não esqueceu, mas o que lhe admirou, o que lhe inquietou, vimos isso no capítulo 4, no versículo 4. Nabucodonosor estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Veja versículo 5. No versículo 5, tive um sonho que me espantou. E ninguém podia fazer Nabucodonosor com medo, mas se olhares para todos, as suas caras ou a sua aparência não podiam ser convidativas e dizer, leva esta pessoa, vão matar. Tirem, despachem ele. Mas este homem, que ninguém que podia lhe enfrentar, que ninguém, nenhum outro reino que podia lhe confrontar, ninguém no seu reino ou na capital, em qualquer sítio, em todas as províncias podiam confrontar. Ele teve um sonho. E Deus mostrou-lhe alguma coisa que lhe fez espantado. Deus fez Nabucodonosor com medo, o imperador com medo, o homem sem coração endurecido. Deus pode fazer com qualquer um. É por causa disso, antes de nos humilhar, nós nos humilhamos por nós mesmos perante Ele. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. O que ele sonhou? Foi uma grande árvore, com grandes ramos, que crescia de baixo até o céu. E a voz disse para o vigia do céu, corte a árvore, até 7 tempos, 7 estações, 7 anos passarem sobre ele. Entenda? Temos tempo seco, temos o tempo chuvoso, vem no ano, uma vez no ano. E depois no outro ano também o tempo de chuvoso, o tempo seco também vem outro ano. Também quando diz 7 estações, isso que passam sobre ele, quer dizer que seriam em cada ano, 7 anos passam sobre ele. E depois ele estava perturbado. Que tipo de frase é esta? Que tipo de declaração é esta? Quando ele acordou, ele precisava de interpretação. E eu louvo a Deus porque Daniel ainda estava vivo. E estando Daniel na sua vida, tinha um dom que ainda continuava vivo sobre ele e ativo. As pessoas que dizem nas suas vidas espirituais, no ministério, eles estão alto para baixo, para cima para baixo. Hoje, quando podem estar em cima, podem tomar todo o desafio, mas amanhã estão embaixo no vale. Até eles mesmos, eles entendem que eu estou no vale, outras vezes no monte. Daniel era diferente. Ele subia de força a força, de graça para graça. Ele estava brilhando todo o tempo. Daniel estava vivo. Você ainda está aí. Eu disse, você também estará ali. E a graça de Deus, o dom de Deus, vai continuar crescendo na tua vida em nome de Jesus. É um homem duro, endurecido.
um homem soberbo. Provérbios 16 diz que o orgulho vai antes da... Provérbios 16, 18. Orgulho no coração, na atitude, na linguagem, na ação. Orgulho na disposição. Orgulho, se o homem tem isto, ou uma mulher, mesmo a cara dele, da maneira como olha para todas as pessoas, da maneira como olha, vai diminuindo todas as pessoas. Diz, o versículo 18 diz: a soberba procede da ruína e a altivez do espírito procede à queda. A soberba procede da ruína e a altivez do espírito precede à queda. Romanos capítulo 2, 5. Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vamos para o número 2 agora. O número 2. O destronar de um monarca de soberba. Aquele monarca, como era, ele dizia: eu sou, não sei ninguém. Aquele que dizia: ninguém pode falar com ele, ninguém pode aproximar, ninguém pode lhe advertir ou dizer alguma coisa. Era tudo em tudo. Ele era o somente, ele era um herói, o monarca era um, imperador era um, é o único na Babilônia. Mas agora, pela profecia que ele diz, que disser que a palavra virá do céu, dos vigias no céu, descorta a árvore, eventualmente. E teve Daniel, e disse Daniel, mágicos e astrólogos e todos, não eram isálpatras, não podiam conseguir interpretar. Você pode interpretar para isso. Daniel 4:19. Daniel 4:19. Somos ditos, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Ele começou a interpretar, disse: ó rei, você é a árvore. Aqueles que falaram disso eram os anjos do céu. Já foi decidido que por causa do seu orgulho, por causa da sua altivez, por causa da sua incorrigibilidade, você já ouviu muito, já falou muito, mas totalmente não está salvo. Você está resistindo. E a alternativa de Deus do céu agora, para te manter, você ainda não mudou, você muda intocável, você continua intransformável, você ainda torna-se inconvertível. O tempo já chegou que a voz virá do céu, que vai cortar. Você será tirado dos homens e do seu reino. Você comerá capim como animais. Que grande homem Daniel era, fervoroso. Ele era corajoso, mas compassionante, mas também falou a verdade. Ele não permitiu que a cara do rei, o poder do rei e o mal do Nabucodonosor podia fazer, não permitiu que isso lhe fizesse começar a malinterpretar a palavra para Nabucodonosor. Você é assim?
quando você vem para a congregação, a alma que pecar, essa morrerá. Será que você vai dizer isso quando você vê aquelas grandes personalidades ali? Quando você vê aquelas pessoas todas que te terrificam e você está transpirando, você nem é capaz de dizer todas as nações que esquece Deus, Ele vai te lançar no fogo, no inferno, para sempre. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de dizer que aqueles que andam no orgulho serão humilhados e aniquilados? Daniel deu-nos a boa imagem do fiel e real pregador, de que quem seja que está na congregação, na tua congregação ou não, você dirá a verdade. E porque se ele disse, és o homem, ó rei, ele disse, e eu te aconselho, no versículo 26, Daniel 4, 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando... Você sabe, ô Nabucodonosor, que você é pecador. E os seus pecados tornam-se como alguma coisa que te para. Você está carregando um peso de pecado. Tira isso. Converta-te. Haja mudança e a transformação. Porque os teus pecados, você pode dizer... Alguém que você pode dizer que aquela pessoa que pega dinheiro, aquele que é poderoso, você pode dizer isso, aquelas pessoas que estão aí, aquelas pessoas populares, notórias, você pode lhes dizer que a alma que pecar essa morrerá, e só há um caminho para ser livre do julgamento que é certo que virá. Tira os pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. O que estava a dizer? Disse o Nabucodonosor, te conhecemos, você é duro, você é cruel, você é mau. Se você quer ter a mudança da proclamação e a frase do céu, todas essas iniquidades que não olham para ninguém ou para quem. Então, você tem que se arrepender todo e praticando a justiça e tirar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E isso quer dizer a sua paz. Se vai ser prolongada a tua paz da mente, a paz do coração, a paz na vida, a paz na tua família, para você poder seguir a paz com todo homem e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, o que ele fez com esse conselho? Capítulo 3 agora, 3. A retirada do trono de um monarca duro. Daniel capítulo 4, estou lendo o versículo 28. Diz assim, Daniel 4, 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Todas essas coisas, todas as interpretações vieram sobre o rei Nabucodonosor. Todas essas interpretações e aplicações na sua vida, na disposição da palavra de Deus, todas as coisas vieram sobre Nabucodonosor. Sabe, pela primeira semana nada aconteceu, na segunda, no primeiro mês nada aconteceu, mesmo no quarto de 3 meses nada aconteceu. Não sei se talvez o Nabucodonosor estava a dizer que, talvez estava pensando que eu sei quem sou eu, sempre forte, coração sempre duro, sem coração e totalmente duro. E mesmo assim vou mostrar àquele Deus que eu sou quem sou eu, não vou me converter, não vou mudar,
Ele é Deus no céu e eu sou Deus aqui na terra. Quando o julgamento chegou, ainda não tinha sido feito por uma semana, por um mês, por 6 meses, por 10 meses, por 11 meses. Não pense que o pecador escapou. Todo isto veio sobre o rei Nabucodonosor. No versículo 29. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. No versículo 30. Falou o rei, dizendo, palavras de orgulho, palavras de soberba, de um coração altivo. Falou isso de uma mente inesquecível que parece que nunca ouviu aquilo que Deus tinha lhe dito. Quantas vezes que nós vamos à igreja, atendemos retiros, participamos nas cruzadas, já ouvimos aquilo que a palavra e o pronunciamento de Deus, voltamos para casa, o homem, o marido ainda é assim como era. A esposa, a mulher também é como ela foi. O homem, o trabalhador, o patrão, a mulher do mercado, os vendedores, todos ainda são o que eram. Nada mudou. Saindo de um coração de altivez, de esquecimento. Eles esquecem que já está determinado a eles que o julgamento virá. Mas mesmo assim, somos ditos. O rei falou que não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Veja versículo 31. Quando ainda estava falando a boca do rei, quando caiu a voz do céu. E a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Não é para outra pessoa, já foi dito que o reino passou de ti. Sabe, Nabucodonosor nunca tinha pensado sobre isso. Tinha a interpretação do rei, do sono, no capítulo 2. Ele disse que tinha a cabeça de ouro e tem aí o reino Medo-Pérsia, depois o grego, e depois do reino grego o governo romano e os pés de ferro, e a pedra que vinha era para destruir tudo e ser espalhado e esmiuçado. O vento iria tirar. Era o primeiro que havia de cair, a cabeça de ouro. E nunca pensou sobre isso. E agora, a mensagem direta veio sobre ele, Nabucodonosor. És o rei, és o tal, que foste tão alto e foste tão incorrigível, tão soberbo, tão altivo, e a voz do céu veio para ti dizer que corta. E nunca pensou sobre isso. Pensou como a segurança eterna. A segurança eterna da minha alma, do meu poder, segurança eterna da minha posição, segurança eterna da minha majestade. Ele não funciona assim. No dia virá, quando Deus vai dizer, não, você não está seguro no pecado, você não está seguro no orgulho, você não está seguro na altivez. E diz, quando ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. (32) 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos. Ele começou um maníaco, até que
saibas, conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser, a quem quer. No versículo 33, na mesma hora, a coisa foi cumprida, a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. O que o Senhor tinha dito parecia impossível. Como isso vai acontecer? O rei. Naquele tempo, Babilônia era o número 1 na frente da medicina, da ciência e arqueologia, e engenharia, e o homem podia pensar, da maneira como eles estavam naquele reino, eles tinham desenvolvimento, crescimento no desenvolvimento humano. Então, como isso vai acontecer? Ele tinha os melhores serviços, melhores profissionais, mas mesmo assim isso aconteceu. Tudo que Deus em julgamento, tudo aquilo que Deus já disse em pronunciamento, tudo que Ele disse como promessa, deste lado ou daquele lado, tudo vai se cumprir. A única coisa que podemos fazer para que possamos escapar do julgamento de Deus, sempre é impossível. Parece alguma coisa. É só se converter e entregarmos os nossos pecados, nossas iniquidades e voltarmos para o Senhor com um coração humilde e um coração submisso e oração ao Senhor. Agora estamos andando para o ponto número 3. O ponto número 3, o triunfo do Rei poderoso do céu. Agora vamos para isso em 3 perspectivas. 3. Primeiro, o domínio eterno do Deus que é capaz. 2. O livramento permanente do Deus que é capaz. 3. A descrição eterna do Deus que é capaz. Veja o primeiro ponto, primeiro subtópico. O domínio eterno do Deus que é capaz. O nosso Deus é capaz. Eu disse, nosso Deus é capaz. E tem o domínio sempiterno. Olha para Salmos 105, 13. Salmos 105, 13. O seu reino é sempiterno, e o seu domínio dura para sempre, em todas as gerações. Veja no versículo 17. No versículo 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. É Salmos 145. E em todas as suas palavras. Daniel 4. Daniel capítulo 7, no versículo 14. Daniel 7, 14. Diz-nos assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra. Foi dado ele o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O domínio de Cristo, o poder de Cristo, a autoridade de Cristo, a possibilidade de Cristo, para sempre e sempre, não passarão, e o seu reino não será destruído. Eu oro, você será parte desse reino. Eu sou parte desse reino. Eu sou parte desse reino. A bondade não passará na sua vida. A alegria nunca passará da sua vida. A autoridade, poder e domínio não passarão da sua vida em nome de Jesus. Olha para o versículo 27.
Versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino, nós somos o povo, que o seu reino é reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vamos ver número 2. Estamos olhando para o livramento permanente do Deus que é capaz. Dura para sempre, permanece, é durável, contínua. É impossível de determinar o domínio de liberação do Deus que é capaz. Daniel capítulo 4, 36. Daniel 4, 36. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento. Há alguma coisa que vem acerca do arrependimento, que traz o favor, a paixão, a misericórdia de Deus. Alguma coisa que acontece quando a pessoa sai, quando a pessoa vem na plataforma da humildade e traz o perdão de Deus e a bondade de Deus na nossa vida. E diz, assim que se converteu, assim que ele pensou, e disse agora, e disse que naquele mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória aumentada. Ele tornou-se melhor do que era antes de se tornar um maníaco. Ele tornou-se tão mais favorecido, mais alto, antes de que ele tinha sido aquilo. Então, estamos a orar a partir de hoje. Eu oro que boas coisas, melhores coisas, coisas maiores, coisas altas, vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Ele vai te exaltar. Ele vai me exaltar. Ele, o Deus do céu, vai te levantar. Ele vai te levantar em nome de Jesus. Então, se você andava no soberba e dizia, eu posso me exaltar a mim mesmo, eu posso me levantar por mim mesmo, eu posso me promover por mim mesmo, eu estou ainda gritando, dizendo que eu estou, pela minha força, pela minha sabedoria, pelos meus gritos, Deus vai abater essa pessoa. Mas quando você se humilhar e dizer que, Senhor, quem sou eu? Sou somente uma criatura, quem sou eu? E a pessoa que você me mandou, me salvou com a sua graça, quem sou eu? O que eu tinha quando eu vinha no reino? Agora estou aqui no reino, eu tenho feito isto, e eu me encurvo perante ti, e eu ajoelho o meu coração, meus ossos diante de ti, e eu encurvo tudo, eu venho perante ti, eu te honro, e eu te glorifico. Se você se humilhar dessa maneira diante do o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas na tua vida em nome de Jesus. Olha o número 3 aí. O número 3 aí. Olhamos para a descrição eterna do Deus que é capaz. O Deus que é capaz. 3. Deus que é capaz. Olha para Daniel capítulo 3, 17. Daniel 3, 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. O nosso Deus que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha. Ele sempre é capaz. Não esqueça essa parte. Ele nos livra. É um Deus que servimos. Lhe servimos de dia, de noite, em todo lado. Aquele que servimos com o nosso coração, com a nossa alma, com toda a mente. Nós servimos a Ele com o nosso coração, com as nossas mãos. Servimos a Ele com os deveres. Servimos a Ele com a nossa consagração. O servimos com todas as coisas que nós temos. O nosso Deus que servimos
é capaz, Ele pode nos livrar da sua fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. O Senhor vai te livrar, porque o nosso Deus é capaz. Ele pode. Será que o seu Deus pode? Será que o teu Deus pode? É capaz de fazer o quê? É pode fazer o quê? É Hebreus 7, 25. Diz assim, Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Ele pode salvar toda parte do mundo. Ele pode salvar toda condição na terra. Ele pode salvar a parte extrema, as extremas circunstâncias na vida. Ele pode, é capaz. Ele é capaz de salvar perfeitamente os que por Ele vêm a Deus, chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capaz. 2 de Timóteo, capítulo 1. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. No meio. Diz que, mas eu conheço quem eu tenho, eu conheço aquele que tenho credo, então, sem dúvida, sombra de dúvida, eu sou persuadido que Ele pode guardar aquele que eu cometi a Ele naquele dia. Hebreus capítulo 2, 18. Hebreus 2, 18. Porque naquilo que Ele mesmo, tendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, para suportar aos que são tentados. 2 de Coríntios, capítulo 9, 8. Deus pode fazer toda a graça superabundar. Deus é poderoso para fazer abundar em toda a vossa graça, a fim de que, tendo sempre em que tudo, toda suficiência abundeja em toda a boa obra. Deus pode. Romanos 4, no versículo 20. Romanos 4, 20. Está nos dizendo aí acerca de Deus. A atitude de Deus que pode, a sua posição a fé de Abraão, a fidelidade de Abraão, porque ele soube o tipo de Deus que ele estava servindo. E diz, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. No versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele ainda prometeu, ainda continua a prometer o filho para o estéril, ainda continua a prometer que ele que fertilizou uma mulher, já tinha sido velha por tanto tempo. Ele é poderoso para realizar o que ele prometeu. Efésios, capítulo 3, no versículo 20. Efésios 3, 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. No versículo 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, e em todas as gerações, para todos sempre, sem fim. E toda a gente diga amém. Efésios capítulo 6, no verso 11. Efésios 6, 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, porque temos um Deus que pode. Estamos servindo a um Deus que é capaz. Confiamos no Deus que é capaz. Então, com Ele podemos colocar toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 13, ele diz aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. Para resistir, possais resistir no mau dia, e havendo feito tudo, ficar firme. Versículo 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. A fé, o escudo da fé, o homem da fé, a mulher da fé, a pessoa da fé, o crente da fé, que crê nas promessas de Deus em todo momento, em todo lugar onde está, pode ser na doença, vai mostrar a fé. Ataque vem, ele tem o escudo da fé. Todas as situações que aparecem da parte das trevas, ele tem o escudo da fé. Querem destabilizar ele, ele tem a espada da fé. Ele disse: com o qual, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua vida. Judas 1, no versículo 24. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso. O meu coração, a minha vida é para Ele, a minha consagração para Ele, meu progresso para Ele, meu futuro em suas mãos, meu passado nas suas mãos, meu presente nas suas mãos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, Ele vai te guardar de tropeço e vai apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. No versículo 25, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, e agora e para todos sempre. E a igreja diga amém. Os céus dizem amém para a tua vida. Amém. E toda impossibilidade vai se tornar possível na tua vida em nome de Jesus. Amém. Capaz, Deus que é capaz. Levanta-te e vá a Deus para confirmar isso na tua vida. Deus é capaz, Deus é capaz na tua vida. Capaz, Deus é capaz. Abra a sua boca e fala com o Senhor em oração. Para que Deus, na sua grande habilidade, no seu poder divino, que vai fazer todas as boas coisas possíveis na tua vida. E quando você está a encontrar inquietação de julgamento, quando você encoraja as promessas, Ele é capaz de cumprir isso. Abra sua boca e fala com o Senhor em oração.